Bem-vindos, tripulantes de todos os quadrantes do universo. Olha só, eu tô até me gesticulando agora, porque o negócio mudou. Para mudou, começar... né? Tá diferente, né, Luizão? Bem olha diferente. Quais são as novidades? Primeiramente, né, bem-vindos à Nave Nerd agora ao vivo e a cores. Não tão ao vivo, mas a cores, com certeza. Exatamente. Nada de ao vivo. Nada de ao vivo. Ainda, quem sabe. Gravado. Eu sou Luiz Escarlate, estou aqui com o... Gabriel Teixeira. E meus amigos, olha só, nós temos mais um tripulante ocupando mais um lugar aqui no cockpit dessa nave intergaláctica que leva a cultura pop para todos os quadrantes. Estamos aqui com o... Guilherme Iacovino, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, senhores. Aê, bem-vindo, Gui. Palmas, Seja palmas. bem-vindo, ó. Vai constar na nossa edição. Vocês vão ver. Isso. Vocês vão ver. E olha Aí, só, né, galera? Vamos maneirar aqui nas edições. Dando demanda pro olha o Gabs. editor aí reclamando, porque hoje nós estamos gravando no dia 12. E esse episódio tem que ir pro ar no dia 13. Não faz isso, mano. Dia 11 não ainda vai faz ter isso. um dia. Não Ainda vai faz ter isso, um não dia. põe data. Eu Não foi data. Eu coloco Eu vou cortar uma pressão no editor. Eu vou cortar Dia tudo 13. isso. Pela manhã? Pela manhã que você tinha comentado? Dia 13 pela manhã? Na hora do pãozinho já tem que estar lá. Perfeito. Olha só. Gente, nada disso vai entrar, vocês sabem, né? Que se eu precisar postar no dia 14... Confiamos Não, em mas você. tudo bem. acontece. Então, olha só. O Gui, galera, o Gui já é nosso amigo aqui de longa data, porque nós fazemos parte do mesmo grupo teatral, né? Exato. Mas quando começamos aqui, esse honorável podcast, ali pelas plataformas de áudio, ali pelo Spotify, que inclusive nós temos quantos episódios lá, Gabs? Já são 11 episódios. 11 episódios. no Nacional, Nave hein? Nerd ali com o podcast tradicional em áudio, né? Mas agora nós decidimos desbravar outras barreiras aqui, mas precisamente a barreira do audiovisual. Nós estamos agora aqui no YouTube, no que nós consideramos a fase 2 do Nave Nerd. Então, nessa fase 2, Isso mesmo. tudo mudou. Até o número dos nossos integrantes aqui. O Gui, só pra vocês saberem, ele não é um convidado. Ele agora faz parte da nave. É um Ele integrante Tamo junto, oficial. oficial. Ali, ó. Então, Gui, olha só. Até caiu uma lágrima com tanta apresentação. pessoal. Você viu? Aí sim. Uma lágrima Tamo cósmica. junto nisso. Então, nós, como sempre, para quem já nos acompanha ali no áudio, nós estamos sempre com um tema aqui dos nossos episódios. Muitos temas, nenhum roteiro. Esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema, que inclusive já temos uma mudança, Sim. porque o Gui virou e falou, e aí, qual o roteiro? Eu falei, é o que o coração mandar. Deu um pânico na casinha. É Deu um o que o pânico coração total. mandar, a gente vem e fala. Mas ele fez um roteiro. Ele, olha só, o cara veio preparado. É porque todo mundo na nave aqui tem uma função, não é? Ali, assim, o Gabs é o editor. Já o estão me Gui- delegando, o o Gui trabalho. agora- É o Gui agora roteirista. É o roteirista. Eu sou o cara que chega atrasado. O menino que se atrasa. Mas o único dia que eu cheguei no horário foi você que se atrasou. Que consta aqui nos autos, tá bom? Dia só. Sim, olha aí, ó. 11 programas, um programa ele chegou pontual. Exato. Tudo bem. Tá valendo, Te tá valendo. perdoamos. Então, pessoal, olha só. Nós estamos, como já de praxe, com o tema de hoje. O tema de hoje qual é, Gabs? Já que a gente tá próximo da sexta-feira 13, Sim. nada melhor do que a gente falar de um top 5 aqui que a gente acha de filmes de terror. Justo. Não é? Muito justo. Mas a gostei. gente vai fazer um pouco numa dinâmica diferente. A gente não vai ser, vamos linkar 5 filmes e decidir o nosso top 5. O que a gente fez? A gente pegou, cada um pegou uma série de filmes, né? 5 filmes, no caso, a gente fez um top 5. E aí cada um vai falar o seu top 5. Aí depois deixa na hora de comentar o que a gente vai... Se a gente vai concordar ou não com o top 5 do outro, se a gente acha que qual filme for melhor, e por aí vai. E além dessa numeração aí, né? Cada um vai escolher 5 e coloca na sua ordem o seu top 5. Sim. A gente também vai falando aí das nossas experiências aí com filmes de terror, desde quando nós éramos os molequinhos ali que dormíamos impressionados, né? Quase urinando na cama de tanto medo de determinados filmes, ou não. E Gui, qual é a sua experiência assim com filmes de terror? Você era um garotinho que gostava muito de filme de terror ou preferia passar? Bora pro próximo, bora pro mais alegrinho. Já aí. vou antecipar esse tema com vocês, que eu não conheço nada de filme de terror. Nossa, Aê. que jeito bom de estrear. O melhor Exatamente. primeiro episódio. Primeiro episódio, Exatamente. o cara sabe
Nada. Exatamente. E daí eu Bacana. vim aqui, sabe pra quê? Pra fazer o meio de campo. Vou intermediar a conversa de vocês. E tem um filme que, sinceramente, eu acho muito bom. Não é um terror, mas aí, já dou esse Não, mas spoiler, posso falar? já começa. É terror. É terror? Pra mim é terror. Ah, É vocês terror? já andaram confabulando. É, se atrasou? E aí, se atrasou? Se atrasou? verdade. É, a gente conseguiu montar um roteiro com o tempo do seu atraso. Caramba, olha só. A gente e nosso amigo. Pois é. Chat. E aí? Sim. Inclusive vocês chamam o chat GPT de vocês por algum nome específico? O meu é seu Zé. Seu Zé? Seu Zé. O meu é Iris. Iris. Iris, porque parece bem nome assim de inteligência artificial que vai se voltar contra a gente alguma Aham. hora, né? A Iris ali da nave. Ah, blá, blá, para blá. com isso. Só daqui a 20 aninhos, até menos. Tu acha Não, 20, nada. não? No máximo uns 5 anos aí. Isso E não é você bom. chama de GPT mesmo? GP. GP? GP, tá ótimo. Garoto de programa, olha só. E vamos para o tópico de hoje, senhor. Que merda. Você chama seu chat GPT de GP? GP! Eu chamava Não. até agora, depois Não, mas- dessa, não, mas aí cada um mudei sabe. o nome, meu Tudo velho. bem, tudo bem. Cada um sabe a o que gente faz. Vamos respeita pros todos filmes. ali. Vamos pros Seja filmes de terror. bem-vindo, tá, meu Muito querido? obrigado. É nesse pique aqui, já chegou. Então, olha só. Então, vamos lá. E a gente vai colocando uns adendos também dentro desses 5. Aí, né? Pra gente não ficar aqui engessado só nesses 5 que cada um escolheu. É. Por exemplo, o Gui falou... Ó, e antes de tudo, só vou avisar que eu tô meio doente. Então, Que de vez em ótimo. quando eu vou dar umas tossidas. Ah, tudo bem, Mas aí- Mas quando tu tá bom, tu faz isso também. Mas você que vai editar mesmo o som depois, então você se vira. Olha só. O Gui falou que pra ele... Às vezes tem uns que não são tanto terror, mas ele sente medo também, Aquele né? suspense, sabe? Aquela Oh. lentidão na narrativa, aquela câmera lenta. Cara, Alien, pra mim, é um filme que me dá um cagaço. Principalmente aqueles primeiros, de 1979, Oitavo Passageiro. Total. Aquela câmera lenta, você não sabe o que vai acontecer. Mas pra mim, Alien é terror, só que é um É? terror intergaláctico. Sim. Só isso, porque entra no sci-fi, entra na ficção científica, se a pessoa for escolher ali, assim, para um tema pra generalizar Alien, acho que a maioria vai colocar ficção científica, ali sci-fi. Mas, na real, é um filme de terror ali dentro da nave. Ali. Olha, pra mim tem uns aí que o pessoal não considera nada terror, mas quando era o Luizinho criança, eu ficava olhando assim pra aquele filme. E E ficava você tinha assim, aquele cagaço. não, eu ficava assim incomodado, sabe? Com determinados filmes que não são de terror ali, tá lá, categoria, não é terror. Como, por exemplo, sei lá, Fantástica Fábrica de Chocolate, a primeira versão. Aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é aterrorizante. É meio peculiar, né? É um pouco diferente. Não, mas deixa... Vai, Não, vai. continua, A gente vai te dar essa chance. Vamos, Dissertarei. por favor. Tu pega a porra lá do bilhete premiado. E tu pensa que tu vai ter um dia felizaço, porra. Ali Numa tu- fábrica de numa chocolate. fábrica de Sim. chocolate. Ah. Tá. Aí quando vai ver, aparece lá o Zupa-Lumpa. Meu amigo, quem continua ali achando isso normal, o cara é perturbado. E não, Porque são, aquilo ali- e não são figurinhas fofas, Não, né? É Não, muito diferente. apesar do que do filme do Johnny Depp é mais porque aceitável, assim, o filme do de Johnny Depp carismático. melhoraram muita coisa. É. Porque olha só, na primeira Fantástica Fábrica de Chocolate, aquilo ali é como se fosse uma entrevista de emprego do inferno. Pode prestar atenção, o William Wonka é o demônio e as criancinhas ali, eles estão querendo o quê? Vai ser escolhido só um para ser sucessor dele, não é? Sim. Então, aquilo ali é uma fase eliminatória de entrevista de emprego. Como que eles vão sendo eliminados? Morrendo. Porque, olha só, o primeiro menino gordinho lá e tal... Mas eles assim, não morrem. Mas olha só é revelado no final do filme que eles não morrem. É. Na versão original. O primeiro menino é sugado por um tubo ali de chocolate e tchau. Eles não explicam assim, não, ele vai ficar vivo. Nada. Tem um outro menino lá que cai numa fornalha. O William Wonka, lá o primeiro, ele fala assim... essa fornalha aí é de incineração. Se ele tiver sorte, hoje não é o dia de incinerar. E segue o baile. Aí eu ficava assim... Rapaz... Tá. Então, assim, Foram bons argumentos. Na versão- até. olha Não, só. mas deixa ele continuar. Na É versão do Johnny interessante. Depp, ele explica. Ele caiu no incinerador, mas hoje é o dia que não funciona. Aí tá, né? Mas na versão antiga, nada. Não, Aí não deram ficava aquela nesse aliviada. suspense. Nada. Ficava naquele negócio. Tipo assim, eu ficava assim, criança assistindo. Meu Deus, o menino morreu. Aí do nada, o menino morreu. Aí, lumpa, tintum, pelo amor de Deus. E todo mundo segue o baile. Eu ficaria ali assim,
cara, como é que eu saio aqui desta porra? Então, assim, pra mim é muito mais aterrorizante uma fantástica fábrica de chocolate do que, sei lá, Chuck, o boneco assassino. Que, pelo amor de Deus, eu daria uma bicuda naquele boneco. Ah, sai daí. Foi peculiar, Já hein? sabemos um filme que não tá na lista dele. Exatamente. Mas Chuck dá medo, velho. Nunca deu em mim, nem criança. Não? Nem criança. Você assistiu a nova versão do Chuck que fizeram? Piorou, nossa. Qual que é o nome? Bebê Reborn ou assassino. Não pode chutar Bebê Reborn. Você viu que deu treta esse negócio aí. Ah, foi? Vai entender. Eu não entendo nem o Bebê Reborn. Tá, e vocês não tem nenhum filme desses assim, não, que não é pra ser terror, mas vocês ficam vendo, rapaz, tem coisa estranha aí. Cara, aí, não. Gabs? Na verdade, assim, eu sou muito... Tipo, vai parecer superioridade da minha parte. vai. Lá Mas vem. eu não tenho medo, assim, de filme de terror, sabe? Tipo, há muitos anos, tanto que minha lista, basicamente, são filmes que me marcaram, mas porque eu vi quando eu era, né, mais garotinho e tal. Porque não tem um filme que eu fale, puta... Deu um cagacinho, nada? Hoje em dia, Não, hoje em dia não. praticamente então, não. Mas tu assistia muito quando era criança ou tu Assistia, evitava? O assistia. pessoal Não, na tua não, casa evitava, eu assim? tinha muito medo. Ah. Eu tinha muito medo de, tipo, fechar o olho, via, tipo, putz, acabei de ver um filme de terror, apareceu mas e tu tal. tem que te decidir, tu acabou de dizer que tu não tinha medo, agora tu já tem. Não, então, eu falei que eu tinha medo quando eu era moleque. Hoje em dia eu não tenho, Ah, tipo, sim, eu pô, assisto... tá, Não, sim. quando a gente Mesmo era moleque... eu fui assistir os filmes, alguns filmes de terror antigos, eu fiquei, não dá tanto medo assim, Aham. sabe? Tipo, tem um ou outro ali que eu até botei na minha lista, É porque mas... tudo é a questão da imaginação da criança também, não é? Eu quero lembrar o nome de um filme, vê se vocês me ajudam. Ajudem. Era um filme que era tipo uma versão macabra da Fada do Dente. E aí, tipo, a pessoa... Não era da Xuxa, não? Que isso, cara. Não era tão terror assim. Não, porque- mas era tipo, o moleque perdeu o dente. E aí sim. tinha a lenda que a fada do dente vai vir pegar, só que você não pode olhar pra ela. Se você olhar pra ela, ela vai te perseguir até a morte. Ela só vai no escuro. E eu lembro que eu assisti esse filme, mas eu fiquei num cagaço. Eu não vou lembrar o nome do filme, daqui a pouco eu pesquiso no meio da conversa. Tá. Mas aí eu fiquei num cagaço, no medo. Eu lembro que eu tava assistindo, acho que era com a minha mãe. Eu, tipo. Mas tu colocava o dentinho embaixo do travesseiro e tal? Tua mãe deixava um Não, brindezinho lá? Sim. Ah, então- Como assim, minha mãe? A tua mãe de verdade, tá assim... Minha mãe? Não a Não, é a fada do dente. Porque... Tudo bem, então agora eu entendi o cagaço. Sim, deixa. Lembrei de um aqui. Vai. Não, sabe aqueles Vai que eu vou filmes pesquisando de aqui. extraterrestre? Hum. Que tipo, Marte aquela Ataca. invasão... É que Marte Ataca é meio, né, mas Sinais, cara. Ah, Putz, Sinais. Sinais você ficava com um cagaço ali, a família no meio do nada. Mas não tá ali. na tua lista, não? Cara, não tá na minha lista. Por quê? Olha. Porque agora eu tô começando a lembrar de um outro filme. Aí, ó. Porque eu não Tá tinha vendo mais. como É que vem não do é coração terror. dar certo? Mas não é terror. Não é terror. Tudo bem. A gente tá primeiro batendo esse papo aí. Eu falei da primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. Pra mim... Que é bem peculiar, né? A gente tem que mas- falar a verdade, Olha, que esse não vai constar na lista de Sim. terror de todo mundo. Outra ali que eu ficava, assim, na onda também, era o Mágico de Oz, o clássico. Porque, sei lá, aquela fotografia antiga, assim, né? Aí eu ficava assim, rapaz, tem coisa errada e tal aí. Porque adoro tu chega lá, aí tu dá de cara com uma porra do espantalho daquele lá, meu amigo. E ela segue o baile. Tu é doido, te imagina ali sozinho, ali andando, aí tu vê uma porra do espantalho daquele. Aquele homem de lata. Mas você diz o primeiro lá? O de- primeiro, Não, primeiro o não. terror Macetão. foi a produção desse filme. Ah, não, mas Foi, era foi. todo o filme ali, era Não, podrão. foi. Tem uma galera que morreu, a bruxa ali ficou sofreu, mal, viu? ficou Bruxa do mal, Oeste queimadura ali. Ela se queimou, aquela tinta era tóxica. Era de mercúrio? Era. Um negócio assim. Aquela cena lá que ela aparece pegando fogo, ela pegou fogo mesmo, É, tava assim. Nossa, era uma Ó, eu lembrei aqui, né? É. Oh, Veio Um insight, né? Foi No Cair da Noite. Ah. Assim, esse filme é legal. Hoje em dia Mas não me dá esse nome medo. não me é nada estranho, eu não sabia que era da Fada do É, Dente, não, e sabe quando você, tipo, vê quando moleque, aí depois de anos você fala, putz, eu lembro de tal filme. Ah, filme de terror do Fada do Dente. Aham. No caso, foi o que eu fiz agora. Assim, E aí, é No Cair da Noite. Tipo, é bem naquela pegada começo dos anos 2000, tá bem aquele terror bem característico, tipo... assim. Você tem o quê? O Chamado, você tem o Grito, bem nessa pegada assim Aham. de filme, de estilo. É legal.
Uma coisa É que legal. também puxou um estilo, assim, bastante ali no começo dos anos 2000, era naquele, assim, estilo Pânico, né? Era? Pânico. Todo eu sei mundo que odeia vocês o Pânico. fizeram, No no verão verão passado. É a mesma temática ali. Aham, assim. sim. Porque o Pânico 1, o primeiro, ele foi um pouco meio que revolucionário ali no começo dos anos 2000. Essa questão ali de não ser mais os adolescentes, era meio adolescente, mas também tinha os adultos ali e não estavam confinados só, sei lá, num colégio, em algum lugar assim. Já era uma cidade inteira e essa temática ali do assassino, do serial killer, fazer a ligação, né? E perguntar sobre filmes de terror ali para suas vítimas ali. E toda aquela questão que ficou icônico, né? Ele lá, que é o Ghostface, não é? Ali o assassino ali. A gente tem que convir, né? Que virou icônico. até As hoje. máscaras dele. Até hoje, em Halloween. Não, tudo mais, o último Mortal Kombat tinha um personagem, justamente o do Ghostface. jogo, verdade, então, verdade. Vamos começar? Agora esse nosso Bora. 5? Bora Fechou. começar. Vamos começar de você. Eu? Isso. Tá. Top. Sim, cinco, o quinto. É o quinto, né? O quinto. O quinto aí na escala. Tá, beleza. Vamos lá. No quinto lugar eu peguei um negócio mais bem puxando da memória mesmo, lá de moleque. Que é um filme... Pequeno gapzinho. que é um filme... Numa bela, sei lá, final de tarde ali, num sábado chuvoso. Noite. Não, pois é, aquele finalzinho de tarde, mas o filme tem 2 horas, quando acabar já é noite. Não, era noite. Mas passava eu à era noite. aquela criança que eu ficava, tipo... Vou ficar madrugada assistindo filme, sabe? Tipo... Sábado à noite na Band. Exato. né? A gente sabe o que Pois ele é, assistia, né? Sim. Filme Vai. de terror. Vai lá. Diz o cara que o nome do chat GPT, GP... Agora vai ficar essa. Não, continua. Halloween da Emanuele. Tá, fala. Emanuele clássico, né? Terror clássico. Terror. Sim. Na verdade, o filme é o Hora do Pesadelo. Fred Krueger. Sim. Eu lembro que, mano, quando eu assisti esse filme... É muito bom esse filme. Ele tá na tua lista? Meu amigo, prossiga. Não, porque se tiver, a gente fala mais pra frente, se ele tiver mais alto. mas o legal do top 5 de cada um É ir falando... é isso, porque certo. esse é o teu quinto. Pode não entendi. ser o meu quinto, entendeu? Entendi. É por aí, vai. Entendi. Vai. Não, pra mim, assim, ele é um filme que, pra época, ele foi muito bom. Tanto Sim. que é um clássico até hoje de filmes em geral, não somente nichando terror. Mas que, cara, que este filme dá-lhe um cagaço de você dormir em seguida. Porque, mano, obviamente você vai acabar sonhando com aquilo se você estiver preso naquele filme. E o problema do filme é você sonhar. Não, daí tu vai pra onde, né? Tá ligado? Então, tipo, eu lembro que eu assisti assim. E o primeiro é o com o Johnny Depp, né? Que também. Que ele é sugado ali pela cama. Que ele é sugado ali. na cama e tal. Tipo, eu acho os efeitos práticos desse filme muito Total, bom. total. Fred Krueger é um dos vilões Mais icônicos Sim. insano. E você demora pra entender o que ele é. Porque ele pra mim, tá o ali. mais bizarro, ele é muito mais bizarro do que, sei lá, um Jason que só vai ali andando e, claro, até pela máscara O mesmo. roteiro ajuda o Jason. Sim, mas até pela Apesar máscara... de gostar muito. Até pela máscara mesmo, obviamente, ele não tem expressão, né? Já o Fred é aquele psicopata doentio. Mas tá, esse é o seu quinto colocado ali nessa lista. E o seu, Gui? Já que você acabou de fazer agora a sua lista. Meu quinto colocado, cara. Eu não sei se eu vou ter... Não sei se vou ter uma lista aqui, não. Não, hein? vai o que vier no Vai, coração. Mas vamos lá. Vamos lá. Fale do seu quinto. Tudo bem. Tá Tempo, certo. Tem que me dar tempo, pessoal. Tempo. Filme Olha, de o meu terror. quinto colocado, Tá, meu quinto tamo junto. colocado, eu assisti uma vez, quando era criança, e isso me deixou bem... Traumatizar. Eu nunca mais fui atrás desse filme. Talvez se assistir hoje, nossa, eu tive medo disso. Porque foi num momento bem específico. Não tem quando, sei lá, tu tá de férias da escola, tu vai passar férias na casa da tua tia do interior, assim. Sim. Então, tava toda essa ambientação, né? Aí eu fui, tá todo mundo dormindo, eu assisti ali, naquele breu ali, assim, esse filme no SBT de madrugada, que o nome era Doutor Risadinha. Doutor Risadinha. Doutor Risadinha. Meu amigo, uma parada macabra e tal, assim. Primeiro, que ele nasceu de uma mãe morta. Tava a mãe lá grávida no necrotério lá de 9 meses. E quando vai ver, aparece assim a barriga dela de grávida, assim, né? De dentro da barriga dela aparece só uma faca saindo de dentro pra fora. Saiu.
Tá. e vai abrindo. Tipo, ele se fez uma cesariana. Que tal? Ali o feto, né? E ele todo é uma parada de baixíssimo orçamento. É tipo meio trash o filme, pra né? mim, esses filmes de terror que tem efeitos especiais, que tem um super CGI, assim, pra mim perde. Perde. Perde Quando é muito. feito prático, quando é um Quando negócio é feito assim, dá ali, assim, mais com realismo. ou- Por mais que seja mais É. absurdo, dá mais realismo pro terror. Justamente. E assim, dependendo da época, era Sangue muito sangue podre de os gente. efeitos. É. Tipo a morte do demônio, o primeiro. A bolha. A bolha, Lembram? a mosca. Pelo amor de Não, Deus. a mosca. A Olha, mosca. muito É a bem mosca, lembrado, muito bem lembrado. Tá? É, eu Porque esse lembrei daí- agora disso, Esse daí foi sinistraço a mosca. Mas voltando aí pro Dr. Risadinha, mano, É esse o nome mesmo? passou no Caramba. SBT, né? Não, mas Agora deve se ter, Não, tem- deve ter o um Silvio nome Santos- original, com XPTO. certeza não É. assim. Mas daí essa belíssima criança que nasceu de uma mãe morta e ele mesmo fez o parto dele, com uma Aham. faca já. Como é que? Tudo bem. Aí ele cresce e vira um dentista. Assim, dentista. E daí, né, vai assassinando ali suas vítimas. Só que aí eu lembro muito vagamente, né, do desenvolvimento, mas lembro muito dessa parte dele nascendo e lembro dele indo atrás, assim, das suas vítimas. Aí daí ele já atrás das vítimas, já ficou aquele negócio clássico ali dele ir atrás lá dos adolescentes que se juntam numa casa e tem a líder de torcida, tem o jogador de futebol e tal, que ele vai matando cada um, assim. Só que é só em situação macabrona assim mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, o cara tá deitado, o jogador de futebol lá, eu acho, era um carinha lá e tal, assim, popular. Deitado com as mãos nas partes íntimas e tal, assim. Aí chega a namoradinha dele, você já tá com a mão aí, Aí ele tá com os olhos fechados, né? Aí ele, você tá fingindo que tá dormindo e tal. Quando tira as mãos, o doutor Risadinha já capou o cara. Ele morreu, entendeu? Então isso daí é uma coisa que fica na cabeça da criança. Então. Realmente. Pois é. Macabro. Dá um bem medinho. macabro. Ó, Esse foi minha quinta boa. colocação. Lembrou? Não. E seu quarto lugar. Tá. O meu quarto lugar, ele é um filme, ele é o mais recente da lista, Vai lá. de todos. Tiveram outros depois dele, mas só esse me deu realmente medo na hora. Que é o Invocação do Mal. O primeiro, sim. lá do casal Warren. Sim, Por mais que sim, seja sim, baseado em fatos reais e tem, lógico, a parte ficcional do claro, negócio. né? Sempre vai ter uma viagemzinha aumentativo. baseados em fatos reais, Exatamente. né? Aí o roteiro- Mas esse primeiro filme me deu muito medo, assim. Tipo, eu vi no cinema, se não me engano. Acho que foi o único filme de terror que eu lembre que eu fui ver no cinema. Sabe? Tipo, A Bruxa, tu não viu no cinema? A Bruxa, não. A Bruxa eu não vi no cinema. A Bruxa é um puta filme. Pô, já é Putz. aquele terror psicológico ali, assim. Putz, eu esqueci. A Bruxa é um puta Sim. filme mesmo. Mas o Invocação do Mal, acho que ele usa muito efeito prático também, né? E é o James Wan, né? Que é o diretor, que é o mesmo do... Ele fez Velozes e Furiosos, se eu não me engano. Acho que é isso. É isso mesmo. Mas, cara, eu lembro que a história é muito bem amarrada. A história é... Você já assistiu o Invocação do Mal? É aquele Guilherme, o que clichê. você veio fazer nesse programa, Guilherme? Não, que nem a gente falou, então assim, foi um belo episódio pra você Foi estrear. o então, melhor assim, episódio. Qual é o tema E que quando você... a gente lançou o tema, ele... Beleza. Ah, tamo Hoje, junto. olha só, nós temos um grupo aqui, né? Pessoal, Nosso aqui. tamo junto. É a diferença. Falou, vai ser um tema que eu não conheço? Estamos aqui. Mas Eu isso, vou estudar. mas ó, Não. isso é bom, porque... Ainda montei o roteiro, tá tirando. Aqui ainda tem o roteiro pro negócio. Não, é bom porque, assim, são três visões diferentes, né? Você que não é muito do filme de terror, não conhece muito, não totalmente sei o não. quê. E eu e o Luizão, a gente Imagina, conhece, tinha um mas cagaço. de uma perspectiva visões, diferente. Isso, são três visões diferentes. Por exemplo, eu falo a minha, nossa, eu fiquei com muito medo. O Gabs fala dele, não fiquei com medo nenhum. E o Gui fala... Tinha não um assisti. cagaço, nem veio. Exato, Pois é. exato. Visões É, diferentes. mas então, Invocação do Mal, acho que pra mim, a amarração da história e tudo mais, show. Pra mim, Então, olha só, já indo nessa tua pegada aí de Invocação do Mal, Tá. do teu quarto lugar, eu também coloco aqui o meu quarto lugar, que acho que é contemporâneo ali, que são
Os Jogos Mortais, o primeiro. Ah, tá. É. Jogos Mortais. É um filme que até primeiro. hoje eu tenho receio de assistir. Não por medo. Ah, Mas- não! Não, O senhor por corajoso. É, porque eu não, Não, gosto é- de filmes. Exato. Eu não gosto muito de né, coisas. sangue. Não quero falar. Ah, essas depois que eu coisas. virei adulto, eu sou o corajoso. e- Ó, vocês viram no começo, né, que o Gabs falou que não sente medo de nada. Tá gravado, Aí tá agora gravado. já- Não, mas eu tô falando que eu não é por medo. É porque eu não gosto muito dessas coisas de... Matar, De, né? não, de Nossa, coisa sangue, eu não saindo. gosto de E sangue. é sempre bom tomar cuidado com o que fala, que o YouTube gosta de cortar essas não, coisas, viu, cara. querido? Olha só, tirando morte, assassinato e, sangue, ele Ele vai, né? Ele o vai. resto de Ele filme vai. de terror... Vocês estão vendo porque não é ao vivo, né? É isso aí, galera. Ó, tirando morte, sangue e assassino, o Gabs gosta de todo o resto. É, exato. Vamos lá, tem terceiro lugar? Não, Então, qual que é o teu continua quarto aí. lugar aí, querido? Sim, eu acabei de falar Jogos Mortais. Ah, você falou, é Jogos verdade, Mortais. é verdade. Jogos Mortais. É verdade. Ele não acompanha, ele não- Eu não tenho roteiro, Por isso que- cara. Vou compartilhar por Terceiro lugar, acho que não podia estar fora da lista, velho. Esse é o É- seu terceiro lugar. não, mas, porra, o Exorcista. Ah, O Exorcista. Olha só, chega Mas pra clássico. até a musiquinha do Exorcista. Não é? Eu acho que o primeiro filme que realmente concretizou o gênero de terror nesse quesito, né? Acho que tudo existe pós-Exorcista é meio que tentando copiar ali o que Não, foi feito. Tanto é que até hoje, por exemplo, já saiu agora recentemente o Exorcismo do Papa. O Exorcista do Horrível. Papa. Aí eu não achei tão ruim, não. Nossa. Aí, e já saiu um outro exorcismo e tal, assim, também agora próximo. É. Então, o tanto de exorcismo que Exato. tenta pra pegar essa mesma grandiosidade terrorística, já que nós Sim. podemos colocar. E olha essa só que nomenclatura. engraçado, pra mim a melhor cena do cinema de exorcismo que tem é do Constantine. A primeira cena, a primeira. A primeira cena é Primeira muito logo. foda aquilo, Sim. sabe? Então, esse é o meu terceiro lugar. Tá, e E já. aí? Já não, veio algum filme? Terceiro, Luizão. Então, eu já A percebi gente o que precisa tá andar acontecendo com aqui. esse programa, pessoal. Uma hora. Isso Ah, daqui tá acontecendo tipo um debate e o nosso amigo... Ele é o o terror, nosso William terror. Bonner. Ele é o nosso William Bonner do William terror. Bonner. Então, Encontrei o papel, pessoal. Pronto. Esse é meu papel nesse programa. Nosso host. mediador. Então, olha só, o meu terceiro lugar ficou com O Albergue. O Albergue, O nossa, Albergue. é bom, 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 bom. Principalmente- É meio pegada Jogos Mortais também. mas né? principalmente o 2. Tá. O 2. Porque isso É o, daí... é o melhor, né? eu sempre me coloco ali naquela situação. Porque, por exemplo, porque... Como se, É se como- acontecesse contigo. E isso, Tá, justamente. tá, tá, Nossa, tá. que coisa... Justamente, porque o albergue é o quê? As pessoas vão viajar e vão ficar num hostel, num albergue, né, no caso, Aham. pra economizar. E é porque, nós vamos fazer um Eurotrip, tá tudo bem, tá tudo legal, bora beber, e vai ter a mulherada, assim, por lá. Tudo que poderia acontecer, tipo, na minha vida mesmo. O primeiro é o da despedida de solteiro? Não. O que ficou mais na minha mente foi justamente o segundo. Tá. Que eles vão lá pra um lugar, eu acho que é da Europa Oriental, tipo Sim, sim. Lativéria, algum país assim. Sim. Que, tipo assim, o cenário do país já é aquele clima meio acinzentado o dia inteiro. Uhum. Meio chuvosozinho, que nem hoje em São Paulo de manhã, que tava aqui 13 graus hoje, né? Então, só que naquela cidadezinha, meio que do interior da Europa, ali, e tem uma criançada de rua sinistra. Ali, assim, sinistra. É quando, tipo, parece um Silent Hill, assim, né? Que também não. é um puta filme Pois é, bom, mas... E uma galera assim com uma cara esquisita, entendeu? Não Aham. tem ninguém simpático e tal, assim. E, por exemplo, essa criançada aí, se fosse eu no lugar dos protagonistas, eu já teria ficado muito com o pé atrás. Porque, pra mim, eu tenho muito mais medo de ataque em bando do que, sei lá, fosse lutar só eu contra um cara gigante. Tá. Assim. É que nem no Jurassic Park. Eu acho que eu tenho mais medo Dos Velociraptors. dos Velociraptors, ou então daqueles dinossaurinhos pequenininhos que Ah, tá. Que acabaram vão no com o cara lá Não, coletivo. o ali. T-Rex ou dos... Porque os Velociraptors, eles atacam em grupo também. Sim, mas, por exemplo, eu teria mais medo de uns 30 dinossaurinhos daquele que vão te dilacerando do que do T-Rex. Então, aproveitando esse gancho, e aí, você assistiu o Jurassic Park? Sim. Né? Pra mim, o primeiro, ele é um filme mais ali... Ele é, lógico, ação, Tem mas... aquele suspense. Ele fala muito com o terror, cara. Pode até falar. Pra mim, não. Pra mim é Não, pura diversão. mas aquele tipo... filme ali. não, ok. Tem aqueles Mas, momentinhos pô, de aquele suspense, momento mas não é da nada cozinha demais, que o assim. Velociraptor tá atrás da menina. Tipo, eu acho que eles tentaram ter
o lance de ação, mas com uma atmosfera ali de suspense, terror. Eu acho que porque a gente tem essa diferença de idade, né? E quando eu assisti Jurassic Park no cinema, eu fiquei tão maravilhado com aqueles efeitos ali, assim, que nem passou pela minha cabeça terror. Eu tava ainda assimilando. Eita. Eu tava ali assimilando, nossa, dinossauros. Sim, é? justo. Pois é, mas aí voltando pro albergue, eu sempre tenho assim na minha cabeça, porque olha só, digamos que eu já bebi um pouco por aí, sabe? Um pouco. Eu só queria falar isso. Do nada. Pois é, eu já bebi um pouco por aí e fui parar em locais bem estranhos, assim. Teve uma vez que eu fui... Não, o Luizão, ele consegue ser desses. Pois Inimigo do fim? Total? Não, do fim, o fim vira pra ele e fala, vou lá, você toma conta e fecha depois, tá? Porque, tipo assim... Real. Não tem aquele momento que alguém fala assim, vamos pra uma cidade do interior que a gente não conhece do nada? Isso, sei lá, 4:30 da manhã, não é? Aí eu penso assim, não todas as que ótima ideia, exato, que ótima ideia. É incrível. Quando vai ver, eu tô num lugar que é uma casinha no meio do mato e tem uma família lá, eu te juro, isso aconteceu comigo. Tem uma família lá que falou assim, e aí, vamos almoçar? Aí eu, tá, ué? vamos. E pra onde você foi? Isso foi no interior do Pará. Ah, tá. Aí eu, vamos, né? Mas sabe aquele negócio e tal assim, que tá um clima sinistro da família, assim, tipo assim, não é querer falar nada não, eles poderiam não foram, né, só pessoas hospitaleiras, mas eu tenho isso na cabeça, e ainda mais com álcool, né, ali, né, eu não tava no meu estado normal, aí, e o pessoal ia assim, olha, quer um pouquinho do caldo aqui? E sabe, e era uma casa antiga, e o pessoal não tinha todos os dentes, e era um negócio e tal, assim, meio sinistraço, assim, que poderia acontecer, sei lá, cenário de tipo, prestes a acontecer merda em filme tipo Casa de Cera. Tá. Não é? Que normalmente é uma coisa banal, mas se a gente for pensar bem, começa com o pessoal pegando carona, dando carona pra um cara esquisitíssimo no meio da rua. Ali, assim, um cara sinistraço. Que, por exemplo, a pessoa de bom senso, assim, não, pô, não vou dar carona pra essa pessoa e tal, aqui assim não, né? Pode estar precisando, tal, tudo mais, mas não é de bom senso. Aí acontece as merdas, assim. Então, por isso que, por exemplo, o albergue meio que poderia ter acontecido comigo, entendeu? Aí, por isso que me dá te dá esse um tipo arrepiozão. de medo e tal. Esse é seu terceiro. Fora o fato, né, de quando já tá lá sendo consumado lá as torturas e tudo mais ali, né? Pelo amor de Deus. Então é isso. Entendi. Bom, não sigam Justo. para o leste europeu, né? Se te convidarem... Depende. E é Quanto dinheiro você tem, né? De onde que você vai ficar, né? Exato. Essa é a realidade. Cuidado com as criancinhas. O meu segundo lugar, pra mim, melhor filme de zumbi já feito. E por um diretor que depois não fez tanta coisa assim tão boa, mas... Tá, já sabe, né? Eu já sei. Já sabe, né? O roteirista, pelo menos, fez coisa muito boa, Mas inclusive... foi por isso que esse filme foi bom. Não foi pelo diretor, foi pelo roteiro, exato. Já sei qual é o filme, né? Então pode falar. Diga. Lá, eu sei o diretor. O diretor, Zack Snyder. Eu só esqueci o nome do filme, mas o diretor... Madrugada dos Mortos. Isso. Mano, o quanto eu tinha pavoro desse filme, pra mim é o melhor filme de zumbi já feito até hoje. Quando eu assisti a primeira vez, eu sempre gostei, mesmo quando não existia esse hype todo de milhões de canais falando sobre filmes, séries e tudo mais, eu sempre fui atrás, né? Então, quando eu assisti a primeira vez Madrugada dos Mortos, eu já fui bem embasado, assim, com relação a ser um filme muito bom tecnicamente. Pode crer. Então, talvez isso de estar prestando atenção na parte técnica ali, de roteiro, de gravação, dos próprios zumbis, como é que eles agem, talvez tire um pouco aquela atmosfera lá de terror do que se eu só estivesse assistindo de uma maneira mais banal, né? Entendi. Ó, tô lembrando agora aqui. Vai. É um momento do Gui, não, desse mesmo. Tá. É um combinho. Pô, iludiu a gente, cara. Já falei Sinais, já falei. Justo. Já falei Sinais, já falei Alien. Boa. Mas esse é um combinho Zack Snyder e James Gunn, né? James Gunn, Não, pois é que a gente... Mas no remake. É um remake. Isso, A gente já até debateu sobre isso, porque, por exemplo, quando o Zack Snyder ele explodiu e tal, ali com Madrugada dos Mortos, com 300 e tudo mais, aí todo mundo, nossa, o melhor diretor do universo e tal, blá. 300 é o Ctrl-C, Ctrl-V. Pois é, mas quando a gente vai analisar, Madrugada dos Mortos, muito bacana e tal, assim, mas o roteiro de... James Gunn. James Gunn.
300. Ele pegou o quadrinho do Frank Miller, que é um puta roteirista, e só colocou praticamente tela, página por página. É. Então, meio que não tinha como dar errado. Agora, quando ele começou a ser diretor e roteirista das próprias obras, aí o negócio desandou. Aí, meu amigo, Bom ponto. não somos fãs do Zack Snyder aqui. Não, calma. Também não é assim, né? Tá. Olha só. Podemos gostar de uma coisa ou outra. Agora, fã já é uma coisa muito... Vai, qual que é teu segundo Segundo lugar na aí? tua lista, Vai. Luizão. Tá. Agora, o meu segundo lugar, eu acho que foi o teu quarto ou foi terceiro. Ou Hora do Pesadelo. Que é a Hora do Pesadelo. Foi o meu quinto. Foi o teu quinto, né? Foi Olha meu só. quinto. Por isso que é legal essa dinâmica. Por isso que é legal essa dinâmica. É. O quinto lugar do Gabs, pra mim, é o segundo filme de terror, assim, que me pegou mais, principalmente quando era criança. Porque eu Sim. sempre fui muito analítico, assim, né? Por exemplo, O Chamado lá da Samara. Nunca me assustou. Nunca me assustou. Por quê? Eu sempre pensava assim... Vai ter polêmica aqui, pessoal. Porque eu sempre pensava assim, principalmente, se eu não me engano, na última morte do primeiro filme, que era o cara que tava lá, o cara e a menina lá, De qual filme? do Chamado. Ah, tá. Era o cara, eu tô falando dos que não me assustam, assim, e Entendi. por que o Fred Krueger me assusta. Entendi. Da Samara lá, o cara morava num apartamento, Sim. num andar bem alto, Sim. e já sabia que ela saía da televisão. Aham. Por que ele não colocou essa televisão na janela? Não, mas peraí. Calma. Não, peraí, então. Agora Perspectivas de Luizão, pessoal. faz a mediação desse Não debate. é? Porque assim, O Chamado é meu primeiro lugar. Sim. Porque pra mim foi o filme... Eu já desbanquei o primeiro. Não, Humilhei. não. Eu Calma, falei que ia gerar polêmica. Calma aí. Sim, tá. Porque assim, primeiro, ele sabia que ela saía da TV. Tá. Mas naquele momento eles tinham achado que tinham conseguido se livrar dela. Aí ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ué? Meu amigo, olha só. Você passou o filme inteiro com uma menina que sai da televisão de um poço. Sim. E aí só você porque, acha que nossa, você ela acabou sumiu. com a maldição? Aí eu vou ficar tranquilo. Pronto. Ué? Se eu sei que eu acabei a maldição? Primeira coisa é procurar uma terapia forte. E tal, depois disso Ah lá, tudo. o Luizão, então, quando assim, ele não gosta do filme e tal, ele vem com os argumentos dele. Porque olha só. Mas assim, Não, olha só. nada a ver. Olha Esse só. é o meu argumento. Olha só. Esse é bom, esse é bom. Não gostei. Não Assim, olha concordo. só. Tá saindo água da minha televisão. Certo. Aí eu olho assim, talvez isso não seja Não, normal. aí eu até concordo, ele demorou um pouco pra ter uma ação. Vou puxar a tomada. Mas a televisão continua ligada. Se você Aí eu, vê um monstro saindo da TV, você não vai ficar meio que travado? Meu amigo, olha só. O primeiro morto lá do filme lá do Chamado, aconteceu isso. A televisão chiando lá, chiando pra caramba. Foi a menina. Tá, aí desliga a televisão liga sozinha. Aí, opa, talvez tenha coisa estranha. Às vezes é um cabo. Sim. Mas a gente Aí tem ele que partir do Aí princípio ele vai que tirar a tomada. Aí a naquele televisão- universo as televisão pessoas não entendem. São burras, todas burras. Não, mas aí, filho. Aí começa a todos sair- os Aí filmes... o Jason mataria ninguém, então. Não, sim, tudo bem. Mas você tentou desligar a televisão já umas 20 vezes? Já, eles Aí- tentam. Eles tiram da tomada. Sim, pois Aí, é. ó. Então, quando começou a sair água, sabe onde que eu estaria? Eu estaria correndo. É fato. Eu estava É. chutando a minha Justo. própria bunda com os calcanhares. Não, Então, eu assim, concordo que eu também sairia Pois é, correndo. né? Mas tudo ainda bem. como filme é um puta filme. É que nem a maioria dos filmes de terror desse daí, que o serial killer tá entrando na tua casa ali, normalmente aquelas casas Tipo de Pânico, bairro né? nos Estados Unidos, aquelas de 2 andares, né? Aham. Aí, porra, o assassino entrou na minha casa. O que eu vou fazer? Vou pro segundo andar. Porque, claro, depois eu vou fazer o quê? Vou voar. Não é? Correr pra rua, ir pro quintal, qualquer coisa, nunca é uma opção. Sim, Aí vai isso é voar verdade. um ponto. o corno depois? É. Então, não vai. Então, Enfim. tá, vai. Hora do pesadelo, legal, É, bacaninha. olha aí, vai. tá desmerecendo. Era o quinto lugar dele, era o quinto lugar dele. Não, é bom o filme. Porque, justamente por isso, como é que tu foge do sonho? Que nem você mesmo colocou aqui. Energético. Então tu morre... então não vou morrer assassinado pelo Fred Krueger, vou morrer de infarto, beleza. Aí é escolhas, não é mesmo? Mas é complicado. Escolhas. Alguém que controla os sonhos, cara. Não, eu Aí concordo, foder. eu concordo, Aí eu concordo. dificulta. Ah, Mas uma menina que sai do poço também dá medo. Claro, né? Mas Boa.
quando eu já sei que ela sai do poço. Tem um... Pô, e a morte, como fica a morte, as pessoas... Nossa senhora. Assim, Esse filme, por mais que hoje eu assisto, não me dá medo, porque eu já assisti várias vezes. Não, e óbvio, porque você é corajoso, é adulto. Exatamente. Questão de prova. Mas ainda me dá arrepio. Tem um meme que eu gosto muito, que é a Samara, assim, né? 7 dias. Aí do outro lado da linha, minha filha, que é o Dean Winchester que tá falando. Né? Aí ela, 7 dias pra acabar o seu plano da Clara. Tu te caga, Samara. Inclusive, Supernatural, a primeira temporada, era bem terror, né, mano? Sim. Aí depois foi aliviando. Depois foi o que virou foi. galhofa, assim, mas mesmo nas galhofas, por exemplo, é porque ainda é naquele formato, né, de série que tá cada vez mais diminuindo, né, de 24 capítulos por temporada e tudo mais. Desses 24, assim, do Supernatural, sempre tinha pelo menos 1 ou 2 que realmente era mais sinistrinho ali. Sempre tinha, assim, que eram os meus preferidos já pro final ali. Eles tinham a temática central, mas tinham os episódios soltos ali que eles foram só resolver um caso de uma cidadezinha. Pra mim, esses eram os melhores. Eram os melhores, Eram os melhores. Boa. Bora só resolver ali, essa cidade tem uma bruxa, essa cidade tem um vampiro, pra mim eram os melhores. Então vai, fala aí teu primeiro lugar. O meu primeiro, aí sim, é O Exorcista. Boa. Esse é o meu primeiro. Porque eu lembro do medo que eu tive quando eu fui dormir desse filme, quando assisti a primeira vez com 2 VHS. Vinha 2 VHS ali assim. O primeiro era a protagonista, já mais velha, explicando como foi fazer esse filme. Aí, porque ela sofreu vários traumas na vida dela inteira. Foi uma produção foda. Sim, morreu gente ali durante a produção. E ela foi falando das partes técnicas ali, assim, por exemplo, porque ela era uma criança só, né? Então ela tinha que, por exemplo, aquela cena que ela se bate ali nas partes íntimas com o crucifixo, como é que foi fazer? Porque foi com correntes, elas colocavam-se nela, ela tinha que bater forte mesmo, assim. Porque esse filme foi muita parada, cenas práticas, né? Muito. Até o demais, diretor né? foi genial, o diretor foi genial pro bem ou pro mal, assim, mas, porque, por exemplo, quando o demônio tá saindo dela e tá indo pro padre, por exemplo, e as paredes estavam se rachando, né? Sim. Na sonoplastia, como é que se faz naquele tempo um barulho de parede se rachando? Ele tirou os cartões de crédito que tinha na carteira dele e começou a quebrar perto do microfone. Caraca. Genial. Que legal isso. Aí, tipo assim, o vômito era ervilha com leite. O vômito lá do Exorcista. Então, todos aqueles negócios, né, aquela vomitada na cara, virou icônico. Ela descendo as escadas daquele jeito lá, e tava assim, lá de contorcionista, ficou icônico. E a coisa, a gente ia assistindo, por exemplo, quando eu assisti, eu já sabia que o demônio ia entrar nela e tudo mais, afinal de contas, é o nome do filme, né? Só que ela indo cada vez mais ali, sendo possuída pelo demônio gradativamente, e a musiquinha ali, assim, isso ia pegando a gente, né? Porque, por exemplo, tá rolando uma reuniãozinha lá da família dela, em volta de um piano, todo mundo felizinho, mas a gente vê que numa felicidade assim... E tá todo mundo feliz. Sim. Tem uma coisa ali por trás. Quando eu ver, desce a meninazinha só de camisola. Isso tipo, mesmo. modo sonâmbulo. Aí, sem falar nada, começa a se urinar ali no meio da sala. Aí todo mundo, rapaz. Aí os familiares sabiam não tá bem. Eu acho engraçado essas coisas, né? Porque, por exemplo, demora pra caramba pra ver que ela não tá nada bem. É tipo assim, vai dormir, menina, vai dormir. Né? Porque, pô... Aí depois... mas se você for ver, é uma reação natural, cara. Eu sei, mas nessa primeira sim. Mas quando ela volta ao contrário, numa escada e tal. Aí, né? já é um negócio que você fala, opa, talvez, acho que alguma coisa está acontecendo talvez, opa, nós não somos uma família que trabalhamos no em circo, né? com coisa corporal, dança, então não faz sentido. Não é contorcionista. Você assistiu Exorcista, Gui? Cara, eu assisti, mas porque virou um clássico, né? Sim. E mesmo, eu lembro de muitas cenas, ela descendo a escada invertida ali, eu acho que é uma cena marca. E é uma cena que assim, todo mundo lembra. Pô, e mesmo quem não recriado gosta até de filme de hoje, terror. né? Que foi no meio da festa lá que tava rolando, né? Eu fico Não, que ela imaginando... desce com Que a... ela desce na escada. Não, daquele jeito aqui na Exato. ponte. Ah, sim, porque, por exemplo... Obrigado, eu não tava lembrando na ponte. Eu não me vejo nem como os pais dela. Eu me vejo, por exemplo, como um convidado ali da festa, né? Que tô ali com minha taça de champanhe, eu olharia assim... Vixe. Eu adoro que o Luizão, ele se vê no cenário. Ele né? se Ele vê. participa no Não vai me dar albergue. medo não,
não, entendeu? Porque eu pensaria assim, olha, gostei muito do convite aqui da festa de hoje, mas amanhã eu vou ter que acordar cedo, tá bom? Boa sorte com a sua filha aí, que agora eu tô indo. Valeu, falou. Eu vou Valeu. ter que ir, forte abraço mais. pra vocês. Qualquer coisa me liga. Exato. Então foi esse, né? O nosso top 5 aqui de cada um aqui. Dessa nossa... Eu não tive top 5, tá, pessoal? Mas assim, Alien e Sinais. Assistam, vocês vão curtir. São São filmes bons suspense, mesmo. são filmes Aham. muito bons. São São filmes muito É, bons. sinais e tal, era só jogar um copo d'água desde o começo neles, mas tá tudo bem. Mas você Aí- fica com um Pior que eu receiozinho. não lembro, você Que acredita? alienígena... Não, desculpa, Eu não lembro. vou ter que falar isso. Mas Ok. os alienígenas mais burros do universo. Porque, olha só, eles têm fraqueza contra a água. Aí eu acho que eles viram assim, qual é o nome daquele planeta Terra? Aí eles, não deve ter água, né? Aí vem pra cá, o planeta é quase 80% água. Não são burros. Depois você coloca na edição a bateriazinha de piada. Não são burros, não. Não, fala sério. Os caras morrem com água. Aí vem pra cá, pra Terra. Acho que eles só leram o nome assim, Terra. Bora pra lá. Pior que é boa, velho. Não, pior é que é boa, Pior que né? é boa. Realmente. Então, galera, ficamos por aqui. Eu acho que sim, né? Eu Ficamos por acho aqui que primeiro dessa programa nossa aqui. Primeira edição do Nave Nerd. Aqui, olha, pra vocês que não nos conheciam, todos que assistiam nos conheciam, mas tá tudo bem. Aí, pra você, se inscrevam, não deixem ali de ativar o sininho ali também, não é? Sim, Nave Nerd Insta, hein? exatamente. Nave Isso. Nerd Insta. Temos o Instagram também, Nave Nerd Insta. Estamos no Spotify. E agora a gente vai começar a produzir muito mais conteúdo. Instagram, TikTok, YouTube. Então fique por dentro de todas as nossas redes sociais. Acompanhe a gente também, tanto no Instagram do Nave Nerd, quanto no nosso Instagram pessoal também. O meu é o Teixeira H. Luiz Escarlate. Iacovino Guilherme. E a Convido Guilherme. Então acompanha a gente, porque além do Nave Nerd em si, falando das coisas, filmes, séries, jogos e tudo mais, a gente vai produzir muito conteúdo bacana pra todo mundo. Isso. Não ficaremos só no nessa podcast, vibe, não é só podcast, E um venham com vídeo. sugestões, né? Venham com Exato, sugestões, poxa. Qual é o seu filme de terror que talvez a gente não tenha falado aqui? Deixa aí nos comentários. Qual Pois é. filme de terror que eu poderia ter dito, poderia ter assistido Poderia. e Ou não seja, assisti? seria Deixa o as top 5 do recomendações dia? pro Gui. Qual seria o Lição top de 5? casa, tem que assistir os filmes de terror pra gente falar num próximo episódio. Então é Combinado. isso, né, galera? Olha só. Lembrando uma frase de uma série que também tinha coisas bem sinistras, chamada Arquivo X. Por hoje é só. E a verdade está lá fora. Você tá olhando pra câmera do meio, querida, a sua é essa. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem.